Bom, pessoal, boa noite. Para quem eventualmente está chegando pela primeira vez, eu sou o Magela, sou professor do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena, e líder do grupo de pesquisa em áreas protegidas, que é um grupo de pesquisa sediado aqui no Instituto Federal. E anualmente nós realizamos, né, um ciclo de palestras que nós chamamos de GAP Convida, como forma de capacitação da nossa equipe e também de interlocução com os interessados, né? Esse ano, em especial, o GAP Convida está com foco nos gestores das áreas protegidas brasileiras, né? Então, estamos convidando e convidamos gestores de diferentes categorias e diferentes esferas administrativas e diferentes estados para compartilhar a sua experiência conosco, né? Então, sejam bem-vindos, tem sido ótimas experiências. Vou dar alguns avisos rápidos de praxe aqui. Primeiro, vocês devem verificar aí que as câmeras e microfones estão desligados, né? Mas caso queira interagir conosco, pode enviar perguntas aí pelo chat ou levantar a mão ao final da palestra que eu dou acesso para a sua participação. Também queria dizer que hoje estamos aí na nossa 12ª palestra, teremos palestra até dezembro, né? Todas essas palestras ficam disponíveis na página do YouTube da nossa ONG parceira, o Grupo Brasil Verde. Depois eu deixo o link aí no chat. E também nós oferecemos um certificado de participação para as pessoas que registrarem presença em pelo menos 7 das palestras, seja aqui ao vivo, seja lá no YouTube, né? Depois nossa equipe vai disponibilizar o link para registro de frequência, basta botar o seu nome e e-mail, ou você pode fazer isso também nos links que estão disponíveis na descrição dos vídeos do YouTube. Ao final do evento, então, em dezembro, a gente emite certificado de participação. Também, para quem quiser acompanhar todas as palestras e tudo que acontece em torno dos eventos do GAP, nós temos um grupo de WhatsApp, que eu vou disponibilizar o chat também, no chat o link, caso vocês queiram participar conosco. Muito bem. Dito isso, a gente está hoje, então, como eu disse, na nossa 12ª palestra, recebendo mais uma convidada muito importante, interessante, para compartilhar sua experiência conosco, né? Quero aqui rapidamente apresentar a Vanessa Matias Bernardo, que é bióloga e mestre em ciências, recursos genéticos vegetais pela Universidade Federal de Santa Catarina, atua no Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina desde 2010, com lotação no Parque Estadual da Serra Furada, onde atualmente exerce a função de coordenação da unidade de conservação. Vanessa vai falar para a gente sobre o Parque Estadual da Serra Furada, Santa Catarina, desafios para a gestão e implementação da unidade de conservação. Só esqueci de dizer, antes de passar a palavra à Vanessa, que hoje, certamente, algumas pessoas vão estar ausentes, né? O Instituto Chico Mendes de Biodiversidade está comemorando hoje e amanhã os seus 17 anos de história, e parte da nossa equipe está em Brasília, participando das comemorações, dos eventos lá, então provavelmente não vão chegar a tempo para participar conosco aqui hoje, mas assistirão certamente depois no YouTube a palestra. Vanessa, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, por compartilhar sua experiência conosco. Já deixo aí a palavra à sua disposição. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e vou falar um pouquinho assim da minha experiência aqui no parque, né, e dos desafios para a gestão da unidade. Vou compartilhar aqui, só um momento. Apresentação. Está conseguindo ver? Sim, tudo ótimo. Ok? Tá. Então, algumas informações gerais
sobre o parque, sobre essa unidade de conservação. Ela foi criada em 1980, né? Então, 44 anos. Ela foi criada em 1980, mas parte do território dela, trazendo um contexto histórico, foi adquirido, né? Parte da área foi adquirida já na década de 50, em 1954. E esse contexto é importante porque a aquisição de parte da área na década de 50 possibilitou a preservação de algumas áreas no parque ali de vegetação primária, de fácil acesso, assim, de vegetação climácica, né? Então, e depois se juntou com outra parte aí na década de 80 para a criação do parque. Tá? Essa história é um pouquinho mais longa, só gostaria de trazer esse contexto, e a aquisição dessa primeira área, ela se originou, né, foi motivada por um grande incêndio que ocorreu aqui na Serra Geral. Então, o parque ele foi criado em 1980 com 1.330 hectares, e recentemente, né, a gente conseguiu adquirir, né, através de algumas compensação ambiental, depois eu explico melhor, mais 54 hectares. O parque está localizado nos municípios de Grão-Pará e Orleans, né, a gente tem o plano de manejo, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, temos conselho consultivo, e a gestão em loco da unidade de conservação ela é feita por 2 servidores, que sou eu e o André, meu colega, e mais 2 servidores, 2 funcionários terceirizados, né, que são moradores próximos ali da unidade de conservação. Além disso, a gente conta para a questão de uso público com condutores de visitantes cadastrados na unidade, né, que depois eu vou falar um pouquinho mais também. Bom, o nome do parque ele se deve a esse monumento natural, né, geológico, que é conhecido na região como a Serra Furada. E tem trilha ali, então depois a gente vai falar um pouquinho, mas ele se deve por conta disso. Estamos localizados, então, aqui no sul de Santa Catarina, né, entre os municípios de Orleans e Grão-Pará. A gente está aqui no pé da Serra Geral, então essa linha de divisa dos municípios aqui, Urubici e Bom Jardim da Serra é a linha da Serra Geral, então a gente está bem encostadinho aqui na Serra. E somos vizinhos aqui ao Parque Nacional de São Joaquim, e atualmente sobrepostos, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Aqui uma visão da comunidade que a gente acessa para chegar à sede sul. Então, o parque ele é caracterizado por esse relevo montanhoso. Então, essas montanhas aqui, em primeiro plano, são as montanhas que fazem parte do parque, né? Aqui a gente tem, nesse cantinho aqui, a gente tem a Serra Furada, e ao fundo aqui a gente tem os contrafortes da Serra Geral, né? Onde também pega aqui o Parque Nacional de São Joaquim, a divisa dos municípios ali, Orleans e Bom Jardim da Serra, e depois aqui Grão-Pará e Urubici aqui nesse outro ponto. Como eu falei para vocês, ali então a gente está, esse em vermelho aqui, essa linha vermelha são os limites do Parque Estadual da Serra Furada. Em amarelo são os limites do Parque Nacional de São Joaquim até 2016, e em 2016 houve uma lei de alteração dos limites do Parque Nacional, e ele passou a ser esse em roxo aqui, né? Então, a partir de 2016, o Parque Estadual da Serra Furada e o Parque Nacional de São Joaquim passaram a ter parte do território sobrepostos. E, então, com essa sobreposição, eu trouxe aqui o zoneamento do Parque Nacional de São Joaquim, que foi feito para o plano de manejo deles, né, que foi aprovado recentemente, e para vocês visualizarem aqui que a gente tem a área do parque estadual,
da Serra Furada, que o plano de manejo dele foi feito em 2011, e com a elaboração do plano de manejo do Parque Nacional de São Joaquim, permaneceu, então, o zoneamento do Parque Estadual. Então, o plano de manejo elaborado, né, para o Parque Estadual, ele permanece, então, por isso, no zoneamento do Parque Nacional, a gente aparece aqui em branquinho, né? Aparece em branco, sem ter o zoneamento. Então, o nosso plano de manejo, ele foi aprovado em 2011, e é importante dizer que o plano de manejo e a estruturação das unidades de conservação estaduais em Santa Catarina, ele se deu, né, no âmbito do projeto de proteção da Mata Atlântica, que foi financiado pelo Banco KfW, e foi um projeto para a estruturação de várias instituições, né, estaduais que trabalhavam na proteção e na gestão da Mata Atlântica, e aí se estabeleceu, então, né, se elaborou praticamente todos os planos de manejo das unidades de conservação que não tinham, e a questão de iniciar a infraestrutura, e inclusive uma das contrapartidas do projeto era que o Estado fizesse o concurso para que se tivesse efetivo nas unidades de conservação, né? Então, foi a partir desse projeto que o concurso de 2008, que teve no Estado, na Fundação do Meio Ambiente, para se chamar os efetivos para as unidades. É a partir daí que começa a gestão in loco, né, das unidades de conservação. Anteriormente, a gestão era feita pelos servidores que ficavam em Florianópolis, e aí eles se desdobravam, né, para tentar atender, assim, as unidades de conservação, mas não tinha nenhuma gestão focada, né, nos parques para implementação dessas atividades. Então, esse projeto, né, permitiu, então, a contratação dos servidores para as unidades de conservação. Foi daí que a gente começou a trabalhar efetivamente no Parque Estadual. O plano de manejo, né, que é um documento super importante para as unidades e que vão dar as diretrizes para a gente fazer a gestão. Ele veio, então, dessa época, né? Foi assim que se deu a contratação dos planos de manejo, né? Por conta desse projeto. Ele foi aprovado em 2011 e a gente teve uma revisão pontual que foi aprovada em 2022, mais uma revisão focada em questões de uso público, né? Que estavam um pouco desatualizadas. Para quem não tem, assim, conhecimento do plano de manejo, então ele vai trazer alguns encartes, né, sobre o que a gente deve, as diretrizes, né, de como que a gente deve proceder na parte de administração, que tipo de infraestrutura que a gente pode implementar, né, na unidade de conservação, a questão do ordenamento do uso público. O plano de manejo aqui de Serra Furada trouxe uma questão de desenvolvimento de alternativas para o entorno, a parte de educação ambiental, fiscalização, monitoramento e manejo, né, de espécies exóticas invasoras e incentivo a pesquisas. Então, basicamente, ele vai trazer, né, os programas que a gente deve implementar, o zoneamento da unidade, que agora aqui fica, como é o zoneamento do Parque Estadual da Serra Furada. Vocês podem observar aqui pelo mapa que ele é praticamente todo verde, né? Que é a zona primitiva. A gente não foi colocado zona intangível, porque naturalmente as partes mais altas ali são intangíveis. Eu não participei das discussões do plano de manejo. Quando eu cheguei para trabalhar em 2010, o plano já estava na sua versão final, né? Então não participei dessa discussão, mas ele a maior parte dele é zona primitiva. A gente tem a zona de uso especial num canto aqui, né, que é onde a gente tem a nossa sede sul atualmente. Algumas áreas em amarelo aqui, que é a zona de recuperação,
e a zona de uso extensivo é em alaranjado, né? Aqui, onde tem as trilhas e algumas opções de trilhas aqui. Quando foi elaborado o plano de manejo do parque, não havia assim muita... Na verdade, não havia e não há ainda, né? A gente está num processo de organização do uso público, de estruturação. Mas, quando foi elaborado o plano de manejo, a única pressão para visitação é aqui nessa parte norte do parque, que é onde fica o monumento da Serra Furada. O monumento da Serra Furada está exatamente nesse ponto. E ali era a única trilha onde existia visitação, né? E foi uma solicitação durante a elaboração do plano de manejo, né, das instituições que participaram do município de Grão-Pará, para que houvesse alguma estrutura na sede norte, né? Então, o plano de manejo, ele indicou que o Estado adquirisse ou visse a possibilidade de fazer alguma estrutura num cantinho bem pequenininho que tem aqui na sede norte, que era uma área que tinha um pouco de eucalipto, ou avaliasse a aquisição de uma área aqui nessa sede norte para fazer alguma estrutura de uso público naquela parte, né, por solicitação né, e por demanda dos participantes de Grão-Pará, da comunidade de Grão-Pará. A única estrutura que tinha até então no parque era essa aqui, onde tem essa cor azul, na zona de uso intensivo, que existia uma casa ali, que é onde o zelador morou até se aposentar, né? E é onde a gente atualmente trabalha também, onde a gente tem uma área mais estruturada. Sempre existiu estrutura aqui nesse ponto, porque essa área aqui, mais ou menos até esse trecho onde está o cursor, não sei se vocês estão conseguindo observar, foi a área que foi adquirida por conta daquele incêndio que eu comentei no início para vocês. Essa outra área aqui, onde o cursor está passando, ela foi só incorporada em 1980, quando foi criado o Parque Estadual da Serra Furada, porque se detectou que essa área aqui era devoluta. Então, a junção das duas áreas foi o Parque Estadual. Então, por isso que a gente, apesar de aqui ter a menor pressão de visitação, assim, né, atualmente também, ela é onde a gente tem uma maior estrutura, porque essa área sempre foi do Estado desde 54. O plano de manejo, ele trouxe a zona de amortecimento do parque, né, que é essa linha vermelha aqui, em volta da unidade de conservação. É uma área de 1.377 hectares, uma área onde acontecem as mais diversas atividades agrícolas aqui, né? A gente tem, inclusive, algumas áreas mais nesse ponto requeridas para carvão, mas não são licenciadas ainda, né? Mas aqui nessa área tem, então é uma preocupação que a gente tem, enfim, né? E ela foi delimitada durante a elaboração do plano de manejo, essa configuração da zona de amortecimento, em virtude dos maciços florestais existentes aqui no entorno, né? E também um dos objetivos é a questão das estradas e do acesso, né, de uma delimitação meio que visual, assim, dos limites da zona de amortecimento. Foi o que foi definido, né, durante a elaboração do plano. No encarte, então, de administração e gestão, eu trouxe algumas questões, assim, de como a gente iniciou, né? Porque, assim, quando a gente começou a trabalhar no parque em 2010, a gente iniciou, o zelador tinha saído já tinha se aposentado,
E a gente chegou ali e estava, assim, a gente não tinha contato com o pessoal local, então a gente começou, primeiro, a entender o plano de manejo, né? Conhecer o território, então isso leva um tempinho. E iniciamos, então, com a formação do conselho consultivo, né? Conhecendo os atores locais e tentando formar esse conselho. No segundo ano, né, depois de 2010, ali que a gente conseguiu efetivar o conselho e iniciar a questão do regimento interno, então, enfim, todos os trâmites burocráticos ali, né, para iniciar as atividades aí de gestão com o conselho consultivo. Focamos também bastante na aquisição da área, naquela sede norte lá que eu falei para vocês, né, que é a área que dá o acesso à trilha da Serra Furada, é o principal atrativo do parque, então focamos bastante esforços ali para conseguir adquirir aquela área, né, viabilizar os meios para a gente conseguir efetivar aquela implementação, porque a gente entendia que seria um ponto bem estratégico para organizar o uso público naquela parte, né? Tanto a questão de construção de centros de visitantes, quanto para a gente ter realmente o acesso, né? E não ter nenhum problema posterior de alguém impedir o acesso por ali, que ali é o principal acesso, né? Então a gente focou bastante nisso. E as articulações para ampliação de áreas também estratégicas do parque, para preservação de nascentes, enfim, depois eu falo um pouco. Reforma das sedes, né? Tanto da sede sul, que quando a gente chegou também para trabalhar não tinha, estava já há 3 anos abandonado, enfim, aí para a gente conseguir trabalhar no local, a gente teve que também ir atrás disso. Em 2010 já estava no final daquele programa de proteção da Mata Atlântica, mas ainda tinha um recurso para reformar a sede sul. Isso foi bem importante porque logo de início, logo em 2010 já foi possível fazer isso. Trabalhamos também na portaria para cadastramento de condutores de visitantes, né? A gente tem já cadastro desde 2020, então a gente está avaliando, está ainda vendo, né, como é que funciona isso direito. Projeto das infraestruturas, os recursos para atividades, né, conseguir os recursos. A gente está trabalhando também um acordo de cooperação técnica do ICMBio e o IMA, para a área que é sobreposta ao Parque Nacional de São Joaquim, e tentando, mas a gente não conseguiu ainda implementar a questão do programa efetivamente, né, de voluntariado no parque. A gente consegue, assim, esporadicamente, né, alguma atividade, os vizinhos ali conseguem nos ajudar, mas a gente não conseguiu ainda efetivar o programa no parque, né? Então, eu trouxe alguns pontos assim que eu acho mais relevantes e que são estruturantes para o nosso trabalho, né? Para a gente conseguir dar os próximos passos. Na verdade, tem muita coisa para fazer, né? Mas, enfim, essas questões aqui acho que são cruciais para que a gente consiga dar os próximos passos. Então, atualmente a gente conseguiu, então em 2015 a gente conseguiu adquirir uma área aqui na sede norte, com recursos de compensação ambiental, e recentemente, mais recentemente, né, foi em 2019, 2016 e 2019 também essas outras áreas aqui embaixo foram doadas para o parque em parceria, né, com empresas que precisavam adquirir áreas para compensar áreas, né, de Mata Atlântica, que foi suprimida. E essa outra área aqui foi por um termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, que a pessoa, né, a empresa precisava comprar uma área, porque desmatou, estava usando uma área de APP. Enfim, a configuração atual do parque é essa.
De infraestrutura, o que nós temos, né, então, é a sede sul, que é aquela área que já existe desde 54, que é do Estado, né? A construção aqui ela é mais recente, ela é de 97 e foi reformada em 2010, quando nós iniciamos no parque, né? Mas a reforma já veio já do projeto de proteção da Mata Atlântica que tinha começado lá em 2005. O que a gente tem? A gente tem uma estrutura muito enxuta, né? A gente não conseguiu ainda fazer os espaços para os visitantes, os centros de visitantes. O plano de manejo ele indicou que a gente tivesse na sede sul um espaço receptivo para os visitantes, o que a gente ainda não conseguiu fazer. E na sede norte também, o que a gente tinha já de estrutura era uma edificação que já existia ali, então a gente conseguiu apenas fazer a reforma, e a parte de estruturação para o uso público ainda não. Então, são pontos, as duas áreas são alojamentos para pesquisadores, e são pontos de apoio, né, para a gente fazer as atividades de campo. Nós trabalhamos, o nosso escritório fica aqui na sede sul, então está mais ou menos uns 25 quilômetros do centro aqui de Orleans. O que a gente tem, então, de infraestrutura seriam as duas sedes administrativas, as duas sedes, né, que servem também de alojamento para pesquisa e também para fiscalização, serve de apoio para polícia ambiental, quando eles vêm fazer as atividades, e trilhas, que estão algumas estruturadas, o trajeto, aí falta a questão de sinalização interpretativa, né? Então, estamos nesse processo. E em andamento a gente tem o projeto para a construção do receptivo aqui da sede sul. Estamos tentando conseguir o recurso para fazer o centro de visitantes na sede norte, né? E trilha com acessibilidade, que seria aqui na sede sul também, tá? Que é a área que é um pouco mais fácil para fazer esse tipo de projeto. E aí o uso público e educação ambiental, que é o encarte que a gente tem no plano de manejo, né? A gente iniciou primeiro, lembrando que é tudo do início, né? Que não tinha assim ainda estruturação dessa parte de uso público. A gente iniciou, então, dentro do Conselho Consultivo, a gente criou uma Câmara Técnica de Uso Público e trabalhamos, então, a portaria para cadastramento de condutores de visitantes. Antes disso, a sede já havia feito uma portaria, né, para a gente fazer, cada unidade de conservação fazer a sua portaria de cadastramento de condutores de visitantes e de autorizações para prestação de serviços na unidade, né. Então, a gente elaborou, junto com a Câmara Técnica, essa portaria, e a partir de 2020, então, a gente começou a iniciar os cadastros, né, veio a pandemia, enfim, aí o pessoal começou a atuar realmente lá a partir de 2022, né? O nosso uso público ainda, ele é bem, não tem uma visitação consolidada significativa ainda, né? A gente está entre dois polos com bastante visitação, principalmente na época do inverno ali, que é Urubici e Bom Jardim da Serra, né? Entre as duas serras, não sei se vocês já ouviram falar, Serra do Corvo Branco e a Serra do Rio do Rastro, a gente está ali no meio dessas duas serras, mas eu acredito que, em virtude da falta de estrutura ainda, né, e por não ter estrutura e pessoal para fazer esse atendimento ao público, né, exceto os condutores de visitantes, mas os condutores de visitantes não estão presentes direto no parque, eles vão quando eles têm os visitantes, a gente não tem essa visitação consolidada, acredito que pela falta de infraestrutura e pessoal.
Então, aos pouquinhos, a gente vai implementando as trilhas, né? Algum tipo de sinalização bem inicial, né? O acesso à trilha da aqui a Serra Furada, ao monumento, foi instalado, então, via umas vias ferratas aqui, porque o pessoal subia meio que escalando numas raízes ali, então a gente verificou essa questão de segurança, né? E para a instalação de via ferrata, isso a gente fez em parceria com a FEMESC, e o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, que estava comprando uns degraus e acabou comprando também para nós, então foi uma parceria das duas unidades de conservação, e na pandemia, lá quando a gente já podia fazer algum tipo de atividade, a gente fez a instalação dos primeiros degraus para dar um pouquinho mais de segurança, né, para o acesso à trilha. E discutimos também a questão dos equipamentos de segurança que precisavam para acessar essa trilha. Essa trilha aqui é a única que ela tem condução obrigatória, então é obrigatório o acompanhamento de um condutor de visitantes, ou então se a pessoa tem equipamento e experiência comprovada, né, em questão de rapel e equipamentos ali de escalada, ela pode fazer também. Aí pode fazer sem fazer o serviço comercial que os condutores podem fazer, mas ela pode acessar. E agora, esse ano, a gente começou a elaborar o nosso plano de uso público, porque o plano de manejo, como não havia visitação e também nem uma exploração do território com essa perspectiva de uso público, né, o plano de manejo ele deixou algumas questões de fora, assim, algumas áreas que são interessantes. Então, agora a gente montou uma Câmara Técnica para a elaboração do plano de uso público. Nos reunimos no início de 2024 e estamos em processo de elaboração, né, para verificar a viabilidade de novos atrativos e detalhar melhor, né, então, as regras ali de uso público. Atualmente, o que a gente tem estruturado, né, de trilhas? A gente tem as trilhas aqui da Sede Sul, algumas trilhas aqui. Temos uma trilha que está sendo implementada, que é a trilha da travessia, que ela sai da Sede Sul e vai até a Sede Norte, e a trilha da Serra Furada. Tá? Lembrando que as trilhas dá bastante demanda de manutenção, de manejo, então, e a nossa equipe pequena, né, a gente consegue fazer alguns mutirões, normalmente os condutores de visitantes acabam nos ajudando, alguns, né, quando podem, assim, para fazer essa manutenção. A gente teve na Sede Sul também, durante a pandemia, aqui alguns moradores vizinhos, né, quando podia, juntos com o nosso zelador, que é da comunidade aqui do Chapadão, eles se organizaram e fizeram algumas estruturas aqui numas trilhas mais próximas da sede. Então, é o que a gente tem de estrutura no momento. Quando possível, a gente fornece treinamento, capacitação. Esse foi em 2022, depois a gente não conseguiu mais fazer, a gente está tentando a aprovação de alguns outros cursos para capacitar principalmente os condutores de visitantes, né? Na medida do possível, a gente oferece também para os professores. A gente, em parceria com o Parque Nacional de São Joaquim, ofereceu também um curso durante a pandemia para os professores dos municípios das duas unidades de conservação, né? Então, sempre que possível, assim, a gente tenta fornecer essas capacitações também. E a educação ambiental, como a gente não tem uma equipe, né, grande, são 2 pessoas, a gente atende escolas que nos procuram,
né, tanto para ir fazer palestra, como para vir no parque, né? Então a gente recebe para fazer as trilhas ali e faz palestras. Nós não conseguimos estruturar um programa efetivo de educação ambiental que a gente planeja assim para o ano inteiro. O ano inteiro a gente recebe as escolas com agendamento, mas a gente foca as nossas atividades de educação ambiental de ida nas escolas, assim, no mês do meio ambiente, ali na semana do meio ambiente. Então a gente procura em junho fazer um esforço, né, para poder estar em algumas escolas, pelo menos. Então, essa parte de educação ambiental a gente não conseguiu evoluir muito, né, como a gente gostaria. A fiscalização da unidade de conservação, a gente faz em parceria com a Polícia Ambiental de Laguna. Eles sempre, porque eles têm um efetivo também bastante pequeno, assim, então sempre que, na maioria das vezes, eles conseguem atender, não às vezes na hora, né? Porque a questão da caça é bem complicado, mas eles nos atendem, eles nos apoiam em atividades de campo, né? Até para essa questão do uso público, às vezes a gente precisa ir em alguma área que é um pouco mais sensível, assim, de caça. Então, a gente conta com o apoio do efetivo da Polícia Ambiental de Laguna. Né? A questão de caça, normalmente, a gente reporta, faz um trabalho de aproximação com o entorno, né? E os moradores acabam se sentindo confortáveis, né? Em falar algumas questões, assim, em denunciar. Normalmente a gente chega nos casos de caça ou de onde tem armadilhas instaladas com denúncia desses moradores do entorno que nos reportam, né? Então, aqui algumas atividades a gente fazendo com a Polícia Ambiental. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui uma trilha que a gente foi fazer recentemente para o plano de uso público, até quem tirou foto aqui foi um condutor que estava junto também com a gente, o Léo, e aqui a gente detectou, então, pegadas de javali, né, que até então a gente tinha feito a detecção no final do ano passado, de uma pegada próximo da sede sul, mas depois não encontramos mais indícios, e recentemente, essa foi em maio, né, uma área com bastante indício de javali. Então, para a nossa região ali, uma detecção precoce, né, ele ainda não havia chegado, e aí a gente está vendo, né, como é que vai proceder, assim, para fazer o controle dessa espécie. Já está na coordenação de espécies exóticas invasoras do IMA e a gente está aguardando, então, os próximos passos. A parte de pesquisa e monitoramento, né, que o plano de manejo trouxe. A questão de pesquisa, nós apoiamos, né, com os alojamentos, o apoio, às vezes, de transporte, né, da forma como a gente consegue apoiar a elaboração o desenvolvimento de pesquisas aqui na unidade de conservação. Temos algumas universidades próximas aqui, né, principalmente a Unesc, que é de Criciúma, uma cidade próxima daqui, desenvolveram muitas atividades com a parte de vegetação e flora, né, mas a gente tem também a UFSC, a Universidade do Rio Grande do Sul, enfim, a gente apoia, na medida do possível, né, cedendo alojamento para os pesquisadores. Então, aqui eu só trouxe um gráfico aqui das pesquisas que ocorrem nas unidades de conservação. A gente está nesse aqui, mais ou menos, uma média aqui das unidades de conservação que são mais afastadas dos centros, né? Essas duas outras aqui são Tabuleiro e o Rio Vermelho, que é em Florianópolis, então tem uma demanda um pouco maior para
para desenvolvimento de pesquisas. Nós, enquanto equipe do parque, de gestão do parque, nós focamos, então, o nosso monitoramento em relação às espécies exóticas invasoras, a questão do uso público, né, nas trilhas, então, impactos, enfim, presença de lixo, erosão, enfim, nesse sentido, e os pontos também de caça, né? Aí, aqui do lado, eu coloquei só alguns. Esses pontos amarelos são os pontos onde a gente detectou espécies exóticas invasoras, espécies exóticas, não todas invasoras, né? E aqui é um ponto inicial que a gente colocou em 2014, então a partir daí, andando em outras áreas do parque, já detectamos mais também. E sempre que a gente pode fazer o controle, porque o parque, como ele é uma área bastante. A maior parte tem vegetação em estágio avançado, a gente não tem muita invasão na área. A gente tem alguns pontos onde acaba chegando pinos, enfim, alguns pontos concentrados. Aqui nessa parte sul, como aqui tinha, quando o Estado comprou em 54, tinham moradores aqui, então a gente encontra algumas espécies exóticas, né, e mais concentradas aqui nessa área, porque foi uma área que teve mais uso, né, ao longo do tempo. Então, nós concentramos nosso monitoramento nessas questões. A parte de monitoramento de fauna, a parte de vegetação, então, são desenvolvidos com incentivo à pesquisa, né, pelas universidades. Então, aqui eu trouxe o que a gente tem de pesquisa no parque, na parte de fauna, né, o que foi feito para o plano de manejo, e o que tem de estudos posteriores e o que ainda não tem, né, que a gente teria que ter maiores estudos. Então, para a parte de ictiofauna, a gente, no plano de manejo, tinha 12 espécies, e a gente não tem estudos complementares sobre a questão da ictiofauna na área do parque. Entretanto, a gente tem no entorno bem próximo do parque, na zona de amortecimento, a descrição de 2 espécies novas nos rios que saem do parque ou que têm afluentes próximos. Então, é uma área de estudo, né, que assim, é promissora até para descobrir novas espécies, segundo o especialista, né? O plano de manejo, então, fez um levantamento de anfíbios, 23 espécies de répteis, 14, a gente tem 27 espécies que foram feitas posteriormente de anfíbios, né? Estudos posteriores, e não temos nenhum estudo posterior ao plano de manejo sobre os répteis. Avifauna também, né, incrementando aqui, com o estudo posterior, 229 espécies já está desatualizado, já tem mais espécies, mas, enfim, com uma pesquisa, né, publicada, então, 229. A mastofauna, 14 espécies no plano de manejo acima de 1 quilo, e a partir do monitoramento com armadilhas fotográficas, então, a gente tem 25 espécies. A questão dos insetos no plano de manejo não foi contemplado, e um estudo posterior, então, 71 espécies de abelhas e uma espécie de borrachudo aí com os insetos aquáticos, né? Uma espécie descrita de borrachudo. A parte de vegetação e flora, né, foi abordado bastante pela universidade, a Unesc, né, a universidade aqui do extremo sul de Santa Catarina, e também pela equipe do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina. São os 2 trabalhos, né, duas equipes que se dedicaram a estudar a vegetação e flora do parque.
Temos algumas pesquisas em andamento, que é a pesquisa ecológica de longa duração, que tem a coordenação da Universidade Federal de Santa Catarina, também 2 pesquisadoras da UFSC que estão estudando besouro rola bosta para a questão de restauração de áreas, e uma pesquisa com fungos do Instituto Federal de São Paulo. E dentro do programa de manejo, né, o que a gente tem, como eu falei ali, a gente não tem muito problema com espécies exóticas invasoras. O que a gente tem são, nessas áreas que foram doadas ao parque, a gente tem a presença de espécies exóticas e exóticas invasoras e que estão em processo de retirada e aí de manejo e acompanhamento, né, da restauração dessas áreas. Aqui na sede norte, aqui em cima, ó, a gente tinha a presença de eucalipto, né, que estão sendo, na verdade, já foram retirados todos. Essa foto aqui ainda está um pouco desatualizada, então toda essa área de eucalipto foi retirada. Agora a gente está acompanhando a questão do rebrote e do crescimento de alguns indivíduos que eram pequenos e estão crescendo. Então, enfim, vai ser um trabalho ainda bem, assim, vai levar alguns anos, né, para a gente eliminar completamente essa questão e aí restaurar com vegetação nativa. Essa outra área aqui, quando a gente recebeu em doação, então tinha pinos, né, uma área com pinos e com eucalipto mais lá para dentro, e aí então a gente procedeu a retirada desses eucaliptos aqui, já amarrado no termo de doação lá no TAC, que o ex-proprietário ficaria responsável pela retirada e a gente responsável pela recuperação da área depois, né, pelo acompanhamento da recuperação da área. Então, aqui é onde essas 2 áreas, mesmo ponto aqui da foto, e as áreas que eram pastagem, né, quando o plano de manejo foi elaborado aqui, são as áreas que no nosso zoneamento estão como zona de recuperação. Então, aqui é uma foto, né, de antes e depois, uns 8 anos, já está mais avançado aqui o crescimento da vegetação, mas o que a gente acompanha nessa área que é a zona de recuperação? A gente acompanha a chegada de espécies exóticas, principalmente pinos, eucalipto também a gente tem feito manejo. Então, aqui a gente não faz o plantio de mudas nativas, não fizemos. A gente está só acompanhando aqui a restauração natural da área e a chegada de espécies exóticas, então, e faz daí a eliminação, né, o controle dessas espécies. Então, de manejo, o que a gente tem feito é isso, e agora a gente está discutindo, né, como eu falei para vocês ali, que foi detectado a presença do javali, e isso vai ser monitorado e discutido com a coordenação de espécies exóticas invasoras, a forma como vai ser feito, né, vai se lidar com essa questão do controle dessa espécie no parque. É isso, daí então aqui está o contato, né, que tem o e-mail do parque, o telefone, o Instagram. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para dúvidas. Muito bom, Vanessa. Obrigado aí pela apresentação. Pessoal, lembrando então, quem quiser interagir, só sinalizar aí, levantando a mãozinha, escrever aqui no chat, que a gente faz as perguntas. Bom, eu tenho um monte de perguntas, como sempre, mas eu vou deixar o professor Múcio aqui já levantou a mão. Oi, Vanessa, quer falar alguma coisa? Eu só esqueci de comentar, não trouxe na apresentação que a gente passou por um processo recente de estudo de viabilidade para concessão, né? A gente teve o processo completo, assim, mas não teve interessados, assim, né?
por a gente não ter ainda uma questão de visitação consolidada, né, a questão da infraestrutura, então a gente não teve esse assim, eu posso dizer que a gente teve sucesso, que a gente aprendeu bastante no processo, né? Foi feito todo um estudo de viabilidade, não apareceu o interessado no momento, então o IMA agora ele estuda outros tipos de delegação de né, permissão, autorização, instrumentos mais simples para ver se a gente consegue trabalhar essas outras questões para o uso público, né? Parte de alimentação, autorização de outros serviços. Então, a gente vai começar nessa linha ainda agora para discutir nessas questões. Muito bom, Vanessa. Bom, vou passar então a palavra para o professor Múcio, que é nosso pesquisador e professor da Universidade Federal de São João del Rei. Múcio, fica à vontade. Boa noite a todos os colegas. Boa noite, Magela. Boa noite, Vanessa, principalmente. Boa noite. Vanessa, eu falo aqui de São João del Rei, aqui em Minas Gerais, próximo a Barbacena, né, a sede do grupo, né? Vanessa, eu sou da Universidade Federal de São João del Rei e eu assim, não assisti toda a sua apresentação, mas o que eu assisti, percebi um detalhe importante que me chamou a atenção, alguns quesitos, e depois a fala final aí, que foi da questão da concessão. Eu notei que você apresentou a localização de trilhas que são utilizadas, né, permitido as pessoas transitarem, mas a metade, digamos assim, a metade norte, oeste e principalmente noroeste, que é a parte montanhosa do parque, não tem trilha oficial. Eu percebi que, observando o próprio relevo pelo próprio Google, da imagem Google que você mostrou, mostra um vale fluvial, né, um vale que desce, ele vem no sentido norte-sul, né, e parece ter um grande potencial paisagístico, né, ou seja, as pessoas situadas vocês foram lá, inclusive, nas fotos posteriores que você apresentou, vocês estavam lá com relação a questões de armadilhas, caçadores e outros tipos de invasões, né, no parque. Então, eu fiquei pensando assim, e é uma área considerável, é uma área que é pelo menos assim, uns 40% do parque. Então, imagino que seja uma área ainda possível de ser mostrada, né, para o visitante. E é isso que vai atrair. Por outro lado, tem um desafio que eu queria saber, assim, que eu não assisti o início da palestra, queria saber como vocês gerenciam isso lá. Então, como você mostrou trilhas, né, a que liga a portaria sul à portaria norte, faz uma outra curva, né? Eu fico pensando o gerenciamento disso. Você falou em dificuldades gerenciais, de recursos humanos e tal. Porque nós sabemos que as trilhas elas acabam se transformando em vetores de problemas ambientais quando não gerenciadas adequadamente, quando não, se for preciso fazer obras, é necessário, etc. Controle de número de pessoas, entre outros aspectos. E a literatura também mostra, por exemplo, que na medida que você vai afastando da trilha, né, então, quanto mais próximo da trilha, maiores são os impactos, alteração na cobertura vegetal, e à medida que você vai afastando, metro a metro, o ambiente vai ficando mais original ainda, né, mais preservado. Então, eu fico pensando, como você trabalha isso lá? Vocês pensam, por exemplo, né, aí já emendando com a última parte que você falou, sobre a concessão. Vocês pensam, então, ou mesmo a administração estadual, em expandir trilhas na direção noroeste, naqueles 40% ainda não aberto para visitação? Vocês pretendem fazer isso? E há um plano, dentro do conceito de manejo do parque, há um plano específico para as trilhas, ou seja, um diagnóstico da situação dessas trilhas, porque se a situação não for muito boa, não adianta querer abrir mais trilhas, porque as coisas vão piorar. Então, é necessário... E outra, se essas trilhas estão numa situação interessante, assim, uma situação sob controle, mas o relevo é favorável,
quando você chega naquela parte que eu citei, né, a parte noroeste, o relevo é montanhoso. Então, isso vai, então, portanto, causar um pouco de dificuldade. E uma outra e por último, vocês têm uma forma de controle de visitação das pessoas que vão transitar nessas trilhas, percorrer essas trilhas? Então é isso. Foram várias pequenas perguntas, né, dentro de um contexto maior. Bom, não, se eu esquecer de alguma, o senhor me... Obrigada pela questão. Essa região noroeste, realmente ela é um pouco mais afastada das nossas sedes, né? Tanto sede sul e sede norte. Não sei, o senhor, como não ouviu o início ali, né? Nós somos em dois servidores do IMA, trabalhando, e dois terceirizados. Então, a gente não tem pernas muito, né? Não, apesar do plano de manejo, ele prevê uma trilha, ter previsto uma trilha ali naquela região noroeste, ali, que pega a região do Minador, que seria uma travessia ali, nós não conseguimos ainda fazer a implementação dessa trilha, né, para liberação para o uso público. Mas, de qualquer forma, a elaboração do plano de uso público, que agora a gente começou a elaborar esse ano, né, e discutir a questão de novos atrativos naquela área ou em outra área do parque, né, então a gente está discutindo isso, e aí vai discutir o regramento, né, assim, mais detalhado para cada trilha, né, questão de manejo, questão de quantas pessoas, né, poderiam, capacidade de carga. Então, isso, essas questões mais detalhadas a gente vai tentar trazer um pouco nessas discussões do plano de uso público. Né? Sim. E essa região noroeste ali, que é essa região montanhosa, na verdade, ela faz divisa entre duas comunidades, que é a comunidade do Rio Minador e a comunidade da Serra Furada. Então, tinha uma travessia que fazia essa ligação, né? E a gente não conseguiu fazer a implementação, mas é uma área que tem bastante pressão de caça, e a gente acredita que o incentivo do uso público ali possa inibir, né, um pouco essa atividade. Não sei se muito, enfim, mas eu acho que poderia ser. E a gente eu pensei nisso. Na hora que você estava falando, eu falei, a presença de turistas, de pessoas, visitantes, pode inibir, porque as pessoas, o caçador, ele vai pensar duas vezes, porque ele vai ter pessoas ali que ele não conhece, transitando, autorizadas, né? Então, o nosso foco, assim. E por serem áreas mais remotas, a gente ainda não discutiu isso no plano de uso público, mas eu acredito que seria importante nessas áreas colocar algum tipo de questão com os condutores de visitantes, né? Acessar com os condutores. Enfim, essa parte a gente não discutiu ainda, mas ali nessa área que é a comunidade do Rio Minador, tem um cenário que está mudou da época que a gente começou, há 14 anos, na verdade, que é o surgimento de pousadas. Agora está começando a desenvolver a questão do turismo, né? Na verdade, em toda a área no entorno do parque, sim, né? Estão começando a surgir empreendimentos de turismo, pousadas, algumas questões para alimentação, né? Então, mudou bastante a realidade de como era, né? E a gente acredita que isso vai também pressionar cada vez o parque para a gente ter, né, a estrutura das trilhas, né? De repente um centro de visitantes, a gente vê isso como positivo, né? Para essa organização, desde que seja organizado. Então, como é que acontece a visitação no parque? A gente não temos equipes receptivas, nem na sede sul e nem na sede norte, porque a gente também não tem os centros de visitantes ali onde, né, fica essa equipe. Mas a visitação na unidade de conservação, ela deve acontecer com um agendamento prévio, né? A gente tem o sistema de agendamento das unidades de conservação, então lá no site do IMA tem o ícone, o pessoal vai lá e reserva a atividade e a gente se organiza para receber, né?
se ela reservou com um condutor de visitantes, daí o condutor faz todo esse trabalho, né, de agendar o grupo ali, de registrar no sistema. Se ela não quer um condutor de visitantes, quando a gente pode, nós vamos lá para abrir o parque, senão a gente só explica como é que funciona lá e daí a pessoa, né, entra e faz as atividades, já que ela, né, as trilhas na sede sul não são obrigatórias com um condutor de visitantes. Sim, perfeitamente. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Eu falei, você falou assim, porque é a questão do plano, do que fazer, de permitir que essas pessoas transitem no parque, mas uma última coisa que eu devia complementar é assim, são trilhas autoguiadas, imagino eu. Então, sim, as trilhas estão sinalizadas, esses desafios todos que eu estou falando aqui, eles estão presentes em muitas unidades de conservação por todo o Brasil, né, nas esferas municipais, estaduais e na esfera federal. Então, no caso de vocês lá, vocês conseguiram sinalizar a trilha de forma que o usuário, né, o visitante, ele transite de forma autoguiada sem nenhum receio? Eu diria que ainda é precário. Eu sim, ainda diria que quem não tem a trilha mais próxima do parque, sim, né, que é a trilha que normalmente a gente recomenda a pessoa fazer sem condutor de visitantes, que é o Salto da Piava ali, essa está bem sinalizada e bem delimitada, assim, não tem erro, né? As outras a gente recomenda condutor de visitantes ou que a pessoa tenha, então, baixado o trajeto da trilha para fazer. Ela está sinalizada, só que se a pessoa não se liga, muitas vezes pode, né, perder o trajeto, assim. A gente tem uma sinalização precária, mas tem nas que estão abertas. Sim, isso é muito importante. A questão das trilhas, elas têm tomado uma importância cada vez maior, né? E é importante sempre esse desafio ser colocado para os gestores, né? Por mais que vocês tenham sérias limitações, deu para perceber, são limitações bem sérias mesmo, 4 pessoas, né, efetivos. E uma outra coisa, como eu não peguei também o início, qual que é a área do parque mesmo? São 1.330 hectares. Sim. 1.330. Não é uma área muito, muito grande. A gente é vizinho ao Parque Nacional de São Joaquim, não sei se o senhor... sim. Não assim, tenho colegas aí de Santa Catarina, mas do litoral. É isso, então a gente está tentando, né? Isso. Todas as unidades, na verdade, aqui. Né? Exato. E é uma união de forças. Não precisa, tem que ser o município, tem que ser o estado, tem que ser as universidades. Todo mundo tem que participar dessa questão ligada à conservação e envolvendo também a visitação, porque isso é muito importante para todos nós. Né? Eu desejo uma boa sorte para você no seu trabalho, né? Bastante digno, que é o de gestão. Todos os gestores sempre se apresentam aqui num esforço muito grande, você mais uma delas. Muito obrigado. Obrigada, professor. Vanessa, nós temos algumas perguntas aqui, mas eu queria fazer uma antes, inclusive dizer, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta também com vídeo e áudio, é só levantar a mão que eu libero acesso aqui. Vanessa, como o professor Múcio falou, o trabalho de vocês é sempre importante demais para a sociedade brasileira, né? E nós temos acompanhado isso aqui. Mas eu queria destacar o estado de Santa Catarina. Assim, nós estamos tendo uma boa participação de gestores aí do estado, e vocês nos mostram muito, né, você mais uma vez, que as limitações que às vezes nós enfrentamos de pessoal podem ser supridas com tecnologia, com criatividade, com parcerias. Né? E eu queria trazer uma consideração sobre a essência do sistema, de se trabalhar dentro de um sistema. Né? Aí já pegando o gancho da sobreposição com o Parque Nacional, como você vê a realidade do dia a dia se a proposta de um sistema, que é muito mais que uma lei, né? Que é a ideia da gente compartilhar experiências, da gente criar sinergias, inclusive se apoiar, se isso está bem consolidado aí para vocês,
dentro da verticalização área federal, estadual e municipal, e dentro mesmo do órgão estadual. Você acha que isso está bem consolidado ou ainda é preciso melhorar nessa questão? Eu acho que não está bem consolidado, né, essa questão de instituições, assim, da esfera federal, estadual e municipal, né? De uma forma geral. Aqui na nossa realidade, mesmo antes da sobreposição com o Parque Nacional de São Joaquim, né, a gente trabalha meio que em colaboração, assim, né? A gente entende as dificuldades deles, que são, pelo tamanho da área, a gente muito maior, né? Então me ponho, eu tenho uma área de 1.330 e eles uma área de 49 mil hectares, então eu disse, meu Deus, os problemas então se multiplicam, né? E eles não têm uma área ainda regularizada, a questão fundiária, então são muitos problemas a serem resolvidos. Mas a gente atua em conjunto, né? Tanto a gente participando do conselho consultivo deles, eles do nosso conselho consultivo, se ajudando na questão dos planos de uso público, né? E nessa integração dessas trilhas. Inclusive, a gente tem a trilha ali da travessia, que depois que for estruturada algumas trilhas, forem abertas oficialmente algumas trilhas do Parque Nacional de São Joaquim, a gente pode fazer essa integração das duas unidades de conservação, né? Então, isso está no radar. E eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar como um sistema mesmo, né? Todas as unidades de conservação, né? De alguma forma, elas fazem parte desse sistema, e se uma está indo bem, ela serve de exemplo para as outras, né? Pode ajudar aí com experiências, com conhecimento, e eu acho que é isso. A gente tem que fortalecer, né? Pensar as unidades de conservação como um sistema, porque todas elas têm esses desafios com o entorno, de pouco pessoal, de pouca infraestrutura. São raras, eu acho, que as que estão todas assim bem redondinhas e com todas essas questões resolvidas, né? Então é isso. Se apoiar e pensar justamente como um sistema mesmo. Muito legal. Só reforçar o que o professor Búcio falou, né? Quando a gente ocupa licitamente a área, a ocupação ilícita, de fato, é inibida, né? Isso faz um sentido muito interessante. Vou passar as perguntas do chat aqui. O Guilherme, que é nosso pesquisador, estudante de mestrado da Universidade Federal de São João del Rei, ele pergunta se o plano de manejo do parque possui algum mapeamento que trate sobre a questão da vulnerabilidade ambiental na unidade ou no entorno. Tem os pontos de atenção para caça, principalmente. Tem, e é nesses pontos que a gente assim, reforça, né, as questões de monitoramento, e seria basicamente esse tipo de vulnerabilidade que a gente tem no nosso plano de manejo. Não sei se ele quer perguntar alguma questão. Eu que vou aproveitar a pergunta dele, e como é uma área de serra, né, e de Mata Atlântica, há eventos de deslizamentos que prejudicam a própria trilha, e eu sei que São Joaquim, eventualmente, as trilhas são fechadas por causa de neve. Isso já aconteceu. Você passa por isso também? Não. Mas a gente está numa área que acontecem enchentes, assim, né? No entorno, principalmente. Na área do parque, a gente não teve, desde que eu comecei a trabalhar, ainda nenhum evento de deslizamento, mas já, principalmente na enchente de 74, que foi um evento muito grande aqui nessa bacia do Rio Tubarão, a gente, no parque, a gente vê os escorregamentos, né? Umas áreas com escorregamento que aconteceram lá nessa época. Atualmente não, mas no entorno a gente tem eventos aí tanto de inundações, né, enchentes e escorregamentos também. Na área do parque, não. Porque também a área que nós utilizamos do parque não é a área mais montanhosa, né?
o relevo ali da área onde tem as trilhas, ele não está na área mais montanhosa, só o acesso à trilha da Serra Furada, que é uma trilha assim que tem bastante questão de erosão, assim, foi até bem difícil a implementação dela, porque ela é num cerro e não tem muita escapatória, assim, não deu para a gente desviar, né, e fazer um desenho na trilha que melhorasse essa questão da erosão. Seria isso, que é a trilha que tem um pouco mais de vulnerabilidade nessa questão, né, de terreno e erosão. O Guilherme completou aqui, dizendo que estava falando exatamente de áreas susceptíveis à erosão e à degradação ambiental. Isso. Aí é a trilha realmente assim que eu citaria, a trilha da Serra Furada. O plano de manejo ele não trouxe nenhum aspecto focando nesse assunto, assim, mas deixou a posterior, né, para a gente trabalhar isso depois. Vanessa, a Leila, aliás, completar a Leila, que é sua colega aí, né? Leila, sim. Do Rio Canoas, que deu uma brilhante palestra para a gente também. Agradecer e cumprimentar a Leila aqui. Ela pergunta se a retirada dos eucaliptos com tratores revolvendo o solo não poderia ser uma saída mais rápida para a restauração da área que foi adquirida. Na verdade, foi tirado ali nas áreas, foram as madeireiras contratadas pelos quem vendeu, né, pelos antigos proprietários que fizeram a retirada. Daí eles usaram um trator. Não sei se ela está se referindo agora para retirar os cepos que ficaram, assim. Aí isso não ficou acordado, né, no momento da retirada. Então, o que a gente faz agora é controlar a questão da brotação, né, e cortar os novos que estão crescendo, né, que eram às vezes que eram jovens, assim, e que agora estão crescendo e se destacando na paisagem. Isso, a Leila fala dos troncos. Os troncos, a gente só vai fazer a destoca em áreas que vão servir para uso público, e se necessário, né? Se de repente, quando a gente for fazer uso público, já tiver apodrecido ali, não vamos fazer. A gente vai avaliar ainda, mas a ideia não é fazer essa destoca por enquanto. Ótimo. A Raquel, que é a nossa pesquisadora aqui também, trabalha com gestão de riscos em uso público, inclusive, ela pergunta se vocês têm registros de acidentes ou incidentes com visitantes do parque, e aí eu amplio, não só com visitantes, mas com servidores, condutores, etc., principalmente sem acompanhamento de guia, no caso dos visitantes, de guia credenciado. A gente tem um formulário para os condutores de visitantes, só. Quando eles vão com grupos, né, se tem algum acidente ou um incidente durante a atividade, para eles relatarem nesse formulário. Para visitantes sem acompanhamento de condutores, a gente não tem esse acompanhamento. Não tem uma forma de registro, né? Mas você não conhece nenhum caso de algum acidente ou incidente que tenha ocorrido com visitantes ou com condutores? Enfim. Com condutores, só questão de, na trilha da Serra Furada, baixa de pressão, assim, né, que aí eles precisaram usar, dar uma alimentação, mas nada mais grave, assim. Apesar de que o final da trilha da Serra Furada, ainda acontece de muita gente acessar sem autorização, né? Como a gente não tem um receptivo no local ainda, muita gente acessa sem autorização, e é uma trilha que, em caso de acidente, principalmente na parte final, pode ser uma questão bem, bem grave, assim, né? Então, mas ainda não tivemos nenhum caso, desde que a gente começou, assim, de alguma questão mais grave, assim, ainda não tivemos, ainda bem. Vanessa, você comentou sobre o conselho gestor, conselho consultivo do parque, queria aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Esse conselho
consegue manter uma regularidade de reuniões e, sobretudo, a paridade? Vocês conseguem respeitar a paridade entre órgãos governamentais e não governamentais? Conseguem uma participação ativa? Como é que você vê a relação hoje da unidade com o Conselho? Normalmente a gente faz 3 reuniões anuais do Conselho, e aí das câmaras técnicas, quando tem, né, elas se reúnem, um calendário à parte. Depende da gestão. Tem gestão que a gente consegue manter a paridade de órgãos públicos e as instituições das organizações da sociedade civil, e tem anos que não. Esse ano a gente faltou na verdade, instituição para dar paridade entre as duas instituições, né? Órgãos públicos e sociedade civil. Então, a paridade depende da eleição ali, da renovação. A cada 2 anos a gente faz a renovação do conselho, né? Tem ano que teve só um caso de renovação, que a gente teve mais organizações da sociedade civil do que o número de vagas. Então, a gente fez uma reunião, uma assembleia extraordinária aí para definir entre as instituições que se candidataram, né, em consenso, para definir quem que ia ficar. Só teve um caso desse, né? Normalmente a gente brinca, eu e meu colega, que a gente tem que correr atrás um pouco das instituições assim para virem participar, né? A gente ainda não tem, só teve esse ano que foi atípico, a gente ainda não tem assim uma demanda das instituições querendo realmente participar. Mas as que estão presentes, né, depois de formado, elas atuam sim e nos ajudam, né, nas demandas que a gente tem. E para além do conselho, eu acho que eu ia fazer uma pergunta que talvez o João vai fazer, porque é da área dele. João, vou liberar aqui para você. Não sei se você já tem acesso aí, João, não, né? Vou liberar aqui para você. Vou deixar o João Pedro fazer, que eu tenho certeza que é um pouco da área dele que eu ia falar. João hoje está no Espírito Santo, trabalhando lá também no Instituto Ambiental do Estado. Fala aí, João, já liberei para você. Aqui já está liberado, João. Não sei se é isso, se eu tenho que atualizar alguma coisa aí. Aí, beleza. Pronto, agora foi. Então, boa noite, Vanessa. Obrigado pela palestra, né? É muito bom ouvir isso. Agora que eu estou dentro de um órgão ambiental estadual, então a gente consegue ter uma visão assim de dentro, né, do que acontece. E, assim, eu não sei se o Magela ia falar isso, eu fui falar da concessão, né? É uma coisa que eu fiquei pensando, que essa semana aconteceu aqui no Espírito Santo, que eles apresentaram uma proposta de concessão para o Parque Estadual Paulo César Vinha. E, assim, a proposta parecia um parque aquático, ia transformar a unidade num parque aquático, assim, com glamping, com estruturas na beira da praia, e isso causou um reboliço lá no IEMA. Assim, até o pessoal do entorno, todo mundo indignado de como que ia descaracterizar totalmente uma unidade de conservação, né, um parque, né? E aí eu fico pensando assim, qual que é a dificuldade de colocar as pessoas do entorno para dentro das concessões, né, que estão acontecendo aqui no Brasil, porque, que nem você falou, essa dificuldade das empresas, porque elas não veem viabilidade econômica. Então, é o capital que comanda o interesse ou não a sensação de pertencimento, a sensação de querer cuidar daquele lugar, né? Que eu acho que a população do entorno ela tem isso muito mais forte do que uma empresa que vem lá do outro lado do Brasil gerir uma área ali que, né, totalmente desconhecida. Eu queria saber qual que era a dificuldade disso, porque, né, pegando o caso de vocês aí, como você falou, como não é estruturado ainda, então as empresas não veem a viabilidade. Num projeto de longo prazo, né, a gente pensar, por exemplo, em capacitar
ali as pessoas do entorno, né, o Senar, e outras instituições assim de profissionalizantes, para tornar essas pessoas empreendedoras e elas terem capacidade de gerir essa área. Mas eu não vejo isso, né? Eu vejo empresa tomando conta das concessões, eu não vejo o pessoal do entorno, né, as comunidades do entorno, pegando para si isso. Mas aí eu queria saber qual que é a dificuldade que tem para isso. Eu acho que os modelos de concessão, eles acabam sendo inviáveis para os moradores, porque são, né, o montante de investimento, assim, aí acaba que não seria viável, né, para esses moradores, enfim, o regramento, né, então não seria viável. O que o IMA está estudando agora é a questão das permissões e autorizações, que são instrumentos mais simples, né? São burocráticos, mas mais simples também, que para de repente permitir, né, que atores locais, né, moradores do entorno possam conseguir se candidatar e se entrar nesse processo, né, através de permissões e aí para a questão de alimentação, de repente para áreas de camping, coisas menores, né, que aí viabiliza na questão financeira também para essas pessoas poderem entrar. Eu acho que é esse o caminho que o IMA vai seguir daqui para frente, né, para tentar ofertar outros serviços nas unidades de conservação que não seja com um modelo de concessão. Né? Aqui a gente se assustou também no início. Não, Sim, é impactante, porque a gente sai do. Assim, que não tem estrutura, parques, por exemplo, aqui, né, que não tinha estrutura nenhuma, e vai dar um salto, assim, né? Mas, enfim, aí é um empreendimento de risco, né? Na verdade, que não é todo mundo que quer. Sim, sim. Né? Mas eu acho que é por aí, João. Acho que é aí nessas questões de autorização, como a gente tem aqui quando a gente iniciou a questão do uso público aqui, a gente não tinha profissionais capacitados na questão de turismo aqui, nem aqui no município de Orleans e Grão-Pará. Urubici, como já tinha um turismo mais consolidado, tinha, né? O Urubici, Bom Jardim da Serra. Então, em parceria com o Parque Nacional de São Joaquim, a gente fez a capacitação para os condutores de visitantes, para iniciar o processo, dar esse start, né? E aí, aí teve moradores do entorno aqui do parque, né, que entraram na capacitação e depois se cadastraram, através depois da publicação da portaria, para trabalhar essa questão de condução de visitantes, né? Nenhum deles ainda consegue sobreviver exatamente dessa profissão de condução de visitantes, né? Todos eles são ou agricultores ou trabalham em outras funções nos municípios, nos centros, assim, né? Não se dedicam exclusivamente porque justamente o turismo ainda não é consolidado aqui, né? Mas a partir do momento que o negócio for acontecendo, já vão ser pessoas, né, capacitadas que podem aproveitar aí as oportunidades. Mas eu vejo isso como um lado positivo, assim, porque eu tenho medo do rural perder a sua função, né? O agricultor, ele largar a agricultura dele para mexer com turismo, né, e ganhar a vida. Então, a gente vai acabar perdendo o rural como um todo, e aí vem todos esses problemas, né, de urbanização, esses loteamentos, né, que hoje aqui pelo menos aqui no sul de Minas, da onde que eu sou, e aqui também no Espírito Santo, está acontecendo muito loteamento em zona de amortecimento, zona rural, das unidades de conservação, né? Então eu vejo como um lado bom. O agricultor não está totalmente, né, inserido e poder desenvolver essas funções assim, culturais, históricas, que eles já exercem assim, desde de sempre, né? Mas é interessante, esse papel dele está também, né, dentro da unidade fazendo algum trabalho para eles. Com certeza aquela área ali eles brincaram, né? Sei lá, visitaram, então eles têm um sentimento de pertencimento, né, ao lugar. Com Mas certeza. é isso. Obrigado e sucesso aí, né?
na gestão. Obrigada. Eu conheço bem a minha equipe, João. Sabia que sua pergunta ia para esse lado. Aí, O que eu ia perguntar não era a respeito de concessão, mas era exatamente sobre essa relação com o entorno, principalmente na zona de amortecimento, né? Vocês conseguem ter uma gestão efetiva da zona de amortecimento? Ou ela está ali como um projeto e que não tem uma influência clara da gestão? Como é que você vê isso? Eu acho que falta bastante ainda para a gente avançar nessa questão, né? A gente tenta, num primeiro momento, uma aproximação, né? Porque a gente aqui é o órgão licenciador, né? Fiscalizador e gestão da unidade de conservação. Então, muita gente olha desconfiado para a gente, né? Principalmente aí no início, porque por conta das multas, né? Achando que a gente estava ali para multar. E congelou para mim, eu não sei se... Não, a gente está te Não, assistindo. tá normal? Tá, Tá. normal. E aí tem muito essa questão, né? Com o tempo a gente foi conseguindo se aproximar um pouco mais do entorno, né? Ainda tem conflitos, assim, mas a gestão efetiva da área, eu diria que a gente não tem ainda, falta bastante a caminhar, né? O que a gente tenta fazer, até a gente está com esse programa um pouco parado, que é o programa de alternativas do desenvolvimento para o entorno, né? Discutir questões com os moradores. Então a gente fez questionários, né? Levantamento de que tipo de cursos que eles gostariam que fossem feitos, né, a questão dos orgânicos, tentando incutir, né, tanto essa questão de agroindústria. Então a gente, na medida do possível, tenta fazer cursos também para o entorno, tanto para trazer essa aproximação, né, e para indiretamente discutir alguma, porque ali a gente tem muita plantação vocês falam tabaco, fumo, enfim, que usa, né, uma agricultura convencional, enfim. E a gente tenta discutir essas questões de menor uso de herbicida, assim, indiretamente, porque justamente a gente não tem uma política pública para chegar com força e trazer alternativa, discutir outras, né? Então a gente fica meio que no meio do caminho, né? A gente não tem uma política pública assim efetiva para essas áreas das zonas de amortecimento, né? E enfim, como um todo. E aí a gente discute a questão da criação de abelhas sem ferrão, né? As mulheres gostam muito aqui no entorno de orquídeas, então a gente fez uma oficina de cultivo de orquídeas. Então a gente trouxe alguns cursos assim que foram elencados por eles, né? Fomos visitar uma iniciativa bem famosa aqui na região, que é a Acolhida na Colônia, né? Que é hospedagens rurais associada ao modo de vida do entorno ali, para, né, eles entenderem que outras realidades também. Mas a gente não consegue atuar efetivamente, né, da forma como a gente gostaria na zona do entorno. Trabalhamos em parceria com as coordenadorias são o IMA local, né, que faz a parte do licenciamento. A gente tem mais proximidade com o IMA de Tubarão, que cuida da parte de Grão-Pará, para quando tem licenciamento na zona de amortecimento, então a gente ser avisado, né, quando é em caso de EAS. Não tivemos nenhum caso ainda de EIA-RIMA aqui no entorno para a gente poder, né, participar do processo e da anuência sobre isso. Mas... E aí tem também as fundações ambientais locais, né, dos municípios, que atuam no licenciamento também. Então é uma rede grande, assim, que a gente se conversa de vez em quando, mas a gente não tem uma estruturação ali muito certa, né, de conversa sobre a zona de amortecimento. Maravilha. Vanessa, acho que já até superamos nosso tempo aqui, não quero sei o quanto, né? Eu sou muito grato a todos vocês que estão aqui
os gestores, principalmente, que vêm compartilhar a sua experiência depois de um dia de um expediente, né? Já à noite, certamente um dia puxado, como sempre. Eu não quero deixar de, como fazemos sempre, de cumprimentar o trabalho de vocês, né? E de agradecer, de certa forma, em nome da sociedade brasileira, pelo trabalho que vocês fazem aí, frente no dia a dia, e que nós, de alguma forma, tentamos apoiar aqui produzindo conhecimento, compartilhando conhecimento, com as capacitações, com as pesquisas, com os muitos projetos que a gente desenvolve. Tem aqui, cada carinha dessa que está aqui trabalha num segmento diferente, e isso fortalece o nosso grupo e essa é a nossa perspectiva de contribuição. Então, essa aproximação para a gente tem sido muito bacana, essa troca de experiência, né? Nós temos hoje pessoas que estão dos dois lados, como o próprio o João Pedro está aí, né? Também, além de pesquisador, está atuando. Então, tem sido noites memoráveis. Quero te agradecer mais uma vez pela sua atenção, sua gentileza, e compartilhar conosco a sua experiência. E quem sabe, né? Breve fazer uma visita aí também, conhecer o parque. E estamos à disposição também, viu, Vanessa? O que nós pudermos contribuir com capacitação, com troca de experiência, tudo, o GAP está sempre aberto a essa possibilidade. Deixo aí você para se despedir, suas palavras finais para o pessoal. Bom, eu queria agradecer, né? Agradeço o convite mais uma vez, agradeço as perguntas, eu acho que é sempre um espaço que a gente consegue compartilhar, né? Aprender um pouco mais também. Parabenizo o grupo, né? Eu infelizmente não consegui participar das outras. Eu disse, Leila, eu não consegui nem assistir a tua. Eu perguntei como é que é. Ela disse, não, é bem boa, é tranquilo. Uma discussão bem boa, estava meio apreensiva, né? Mas agradeço e deixo o convite para todo mundo, né? Que quando vier aí para Santa Catarina, aqui para a nossa região, passem no parque, avisa a gente aqui, que a gente vai receber com bastante carinho. Obrigado, Vanessa. Pessoal, antes de me despedir, só quero lembrar, né, para quem não conhece, o GAP, né, em parceria com o Grupo Brasil Verde, que é uma ONG, já oferece há 22 anos um curso de campo que é realizado todo segunda quinzena de janeiro, no litoral norte do Paraná, na cidade de Guaraqueçaba. Esse curso de campo trata exatamente dos desafios de gestão de unidades de conservação. Então, já vamos para janeiro do ano que vem, para a nossa 32ª edição. Muitos aqui já participaram, né? Uma experiência incrível. São uma semana de curso, imersos aí na cidade de Guaraqueçaba, que tem várias unidades de conservação. Então, nós mesclamos reuniões e visitas a essas áreas. Quem quiser conhecer um pouco mais, é só pesquisar a Expedição à Mata Atlântica nas redes sociais ou fazer contato comigo, a gente manda informação. Nós já estamos até com uma turma bacana. Felizmente, esse curso está tão consolidado que a gente nem precisa divulgar, que o pessoal já sabe que todo ano ele acontece. Mas, enfim, temos vagas ainda para quem tiver interesse, quem quiser saber mais, ou pesquisar aí nas mídias sociais, Expedição à Mata Atlântica, ou faz contato comigo. Bom, espero contar com vocês também. Nossa próxima palestra, dia 11 de setembro, nós vamos receber o Paulo Garcia, que vai falar sobre as unidades federais de Rondônia, né, do NGI Rondônia, o Núcleo de Gestão Integrada Cuniã Jacundá, em Rondônia. Já tivemos uma experiência em Rondônia, vamos ter outra agora para conhecer essa diversidade maravilhosa do Brasil. Pessoal, boa noite, obrigado, um abraço, até a próxima, então. Valeu, professor. Boa noite, turma.